14. Dragon Ball Legend capítulo 105 Destruição do planeta Autor, conexão da folha de bordo. Esse capítulo veio de novelbeam.com. Não se esqueça de conferir o site. A arrogância de especialistas fortes é algo que Shia não consegue entender. Aos olhos dele, não importa o quão comum seja o oponente, você deve lutar em força total para enfrentá-lo. Porque é possível que você encontre um oponente que seja um lobo em pele de cordeiro e sofra uma falha inesperada por descuido. Talvez. É porque eles não enfrentaram nenhuma situação desvantajosa no passado que isso fez com que especialistas fortes como Freeza e Cooler sempre tivessem uma atitude de brincar com o inimigo durante a batalha. Olhando com um rosto digno para Cooler, que flutuava no céu, ele mastigou silenciosamente os feijões Senzu que guardava antes na boca e engoliu. Shia cerrou os dentes e de repente caiu na risada louca. Então, uma nova onda de lutas começou novamente. Rumble. Rumble. O ar ainda estava impregnado de odores azedos. Nuvens finas e gasosas dividiam seu azul em duas partes. Era tão bonito quanto um sonho. Puxi. Uma espada ensanguentada disparou, e o corpo de Shia voou rapidamente como uma bala de canhão enquanto o ar ao redor emitia assobios de atrito. Rumble. Onde quer que as ondas de choque passassem, todas as florestas e rios que obstruíam eram destruídos. Inúmeras árvores e vegetação foram arrancadas e levadas para o céu. Mais uma vez, ele abriu as mãos para parar no ar. Naquele momento, a aura de Shia estava muito mais fraca do que antes e ofegava pesadamente, parecendo um pouco fatigada. E, em nítido contraste com ele, a expressão de Cooler era relaxada e à vontade, sem nenhum cansaço. Com uma risada demoníaca, Cooler flutuou lentamente até lá, com as mãos para trás. Chegou a um lugar apenas uma dúzia ou mais de metros de Shia e observou com interesse. Todos da poderosa raça demônio do gelo têm uma natureza semelhante à de Cooler, pois nascem com um grande reservatório de energia, então nunca estiveram à beira da morte. Por isso, eles gostam especialmente de observar outros seres vivos lutando entre a vida e a morte. Isso os deixa felizes do fundo do coração. Shio. A silhueta de Cooler desapareceu novamente, e apareceu novamente na frente de Shia antes de chutar em direção ao peito dele. Imediatamente, Shia cruzou os braços e pegou o pé, mas ao bloquear o pé, a expressão de Shia mudou abruptamente, pois a força explosiva rica não era fácil de neutralizar. O corpo de Shia foi chutado voando para longe. Se não fosse por causa do temperamento que seu corpo passou com a ajuda da força espaço-temporal, tornando-o incomumente forte, aquele chute agora teria quebrado suas mãos. Tão poderoso. Sentindo a mão inteira ainda formigando, Shia mostrou os dentes. E várias ideias passaram por sua mente, mas no fim só conseguiu forçar um sorriso. Resistir à força com força não vai funcionar. Só posso procurar outros métodos. Depois que esse pensamento simplesmente apareceu, uma luz cinza prateada piscou em seus olhos. Shia entendia que ele não era o adversário de Cooler de forma alguma. Então, antes que seja tarde demais, ele deveria usar sua habilidade decisiva. Espaço-tempo congele. De repente, um mundo azul gelado cobriu todo o planeta. Esse movimento dele foi muito mais poderoso do que seu anterior congelamento do tempo por várias vezes. Por um momento, todo o tempo e espaço do planeta Pikshu estagnaram simultaneamente. No mundo azul gelado, as cabeças de Aeolus e de outros alienígenas estavam erguidas com uma expressão calma. Eles ainda viviam em sua linha do tempo sem nem saber que seu espaço-tempo real havia sido reduzido. Não muito longe, o orgulhoso e distante Cooler estava parado no ar, com um sorriso de desprezo ainda nos cantos da boca. Depois de trazer o Cooler para o congelamento do espaço-tempo, o consumo de energia é realmente muito rápido. Preciso agir rápido. O consumo rápido de energia não lhe dava muito tempo para pensar porque a energia de Cooler estava alta demais. Assim como o Sol atrai a Terra para girar ao redor dele, se for invertido e o Sol for feito girar ao redor da Terra, isso dificilmente seria possível. Instintivamente, deduziu que o tempo do espaço-tempo congelado talvez não chegasse nem a um segundo. Mas nesse momento, algo inesperado aconteceu. Os olhos de Cooler, que estavam estagnados no espaço-tempo, de repente se moveram, e então uma aura imponente, assustadora e devastadora se espalhou em todas as direções. Craque! O mundo cristalino azul gelo de repente rachou como um espelho liso. Não é bom. Uma expressão chocada passou pelo rosto de Shia. Ele não achava que Cooler pudesse se libertar da restrição espaço-temporal. Para Cooler,
que é quase 1000 vezes mais poderoso que ele comparado ao seu poder de restrição. A habilidade de Xiaoya ainda estava fora de alcance, e eles são um pouco piores. Quanto a Colher, que era 1000 vezes mais poderoso que ele em conter força, a habilidade de Xiaoya, no fim das contas, ainda era pior que a dele, por uma pequena margem. Pequenas rachaduras começaram a surgir no meio e depois se estendiam em todas as direções. Logo, o mundo azul gelo se tornou pedaços de cristal fluorescente cintilante e os pequenos fragmentos aparentemente coloridos e brilhantes desapareceram lentamente com o vento. Pu! Uma forte reação ocorreu, e ele sentiu o céu e a terra girando enquanto seus vasos sanguíneos aparentemente se abriam. Puxi! Um grande sorto de sangue jorrou. Por um momento, o espírito Xiaoya se sentiu apático. Colher é tão poderoso que nem a habilidade espaço-temporal pode restringi-lo. Uma expressão chocada passou pelo rosto dele. Ele tirou as manchas de sangue nos cantos da boca. Enquanto seu espaço-tempo era forçado a ser destruído, era muito mais difícil resistir do que quando Zarbon havia quebrado sua habilidade espacial. Com um olhar pálido como a pedra, Xiaoya riu amargamente. Essa era sua habilidade decisiva usada sob pressão. Foi justamente por ter esse tipo de habilidade que ousou ficar e lutar contra Colher, sabendo que a diferença entre eles era enorme. Agora que nem mesmo sua habilidade espaço-temporal estava funcionando, não havia sentido nenhum em ficar. Ele só pode procurar um método para escapar. Ah é? Que habilidade mágica é essa? Você usou um movimento estranho agora há pouco, né? Tut TSC. Isso inesperadamente me fez perder a cabeça. Estou ficando cada vez mais interessado. Colher sorriu friamente e seu corpo se transformou em um feixe de luz. Num instante, ele chegou novamente ao lado de Xiaoya. Não é bom. Muitos pensamentos passaram por sua mente. O rosto de Xiaoya mudava continuamente, mas quanto à posição dominante de Colher, ele não tinha como lidar com isso no momento. Uma mão de aço agarrou seu braço enquanto a outra mão acenava com um soco em sua direção. O que desenfreado corria descontrolado ao redor. Depois disso, o tempo pareceu ter parado quando inúmeras lâminas afiadas atacaram Xiaoya sem piedade. Brum! Xiaoya não conseguiu reagir de jeito nenhum quando um poder brutal atravessou seu abdômen. Então, com um soco pesado, Xiaoya foi derrubado de uma grande altitude. Rumble! Uma cratera de alguns metros de diâmetro apareceu no chão e imediatamente espalhou cascalho e solo amarelo a 100 metros acima do chão. Ondas invisíveis dobraram todas as árvores enquanto algumas árvores grossas partiram diretamente do meio. A figura de Xiaoya afundou no subsolo e desapareceu completamente. Colher olhou calmamente para a cratera por um tempo. Não houve reação por muito tempo. Seus lábios ficaram curvados em um sorriso de desprezo por muito tempo até que Aeolus se aproximou e disse: Recolher. A reação energética desapareceu. Aquele garoto deveria ter morrido. A voz indiferente de Colher soou, seu rabo roxo batendo no chão. Ele se virou e disse: Vamos, estamos deixando este planeta. Sim. Aeolus se abaixou levemente com cortesia e então orientou os alienígenas subordinados a lidarem com o local. Logo, a nave em formato de disco decolou, saiu da atmosfera e chegou a um lugar distante do planeta antes de parar. Então Colher flutuou para fora da nave e olhou com uma expressão sinistra para o enorme planeta Pikshu, que girava sozinho em sua linha de visão. Ele estendeu um dedo, e uma faísca brilhou na ponta do dedo antes de se transformar imediatamente em uma enorme bola de fogo de várias centenas de metros de diâmetro. Bola da Morte. Sorrindo cruelmente, apontou o dedo, e a grande bola de fogo contendo uma energia tremenda rapidamente correu em direção ao planeta Pikshu. Esse movimento era muito parecido com a bola destruidora de planetas de Freeza. Depois de ser atingido por ele, o planeta Pikshu vira pó no universo. Olhando para a enorme bola de fogo se aproximando lentamente do planeta, Colher riu alto enquanto Aeolus e outros na nave mostravam sorrisos animados. Destruam o cadáver e eliminem a fonte dos problemas. Essa é a forma da raça dos demônios do gelo lidar com as coisas. Sem contar que o detector de energia foi usado apenas para garantir que a outra parte estava morta. Mesmo que fosse um imortal, não conseguiria escapar do poderoso ataque da Bola da Morte. Após a queda da Bola da Morte, no meio de uma explosão brilhante e chocante, o planeta Pikshu derreteu completamente em pó fino no céu estrelado do universo. Perfeitamente satisfeito, Colher retraiu o sorriso antes de conduzir seus subordinados para a sede. Dragon Ball Legend Capítulo 106 Treinamento e revisão dentro do universo, em uma galáxia enorme e comum.
Depois de algum tempo, a silhueta de Xiae apareceu em um planeta. Assim que caiu no chão, uma enorme força gravitacional atuou sobre seu corpo, fazendo-o ofegar por ar. Inesperadamente, este planeta tem cerca de 100 vezes a gravidade da Terra. Pensando na situação crítica anterior, a testa de Xiae suava de suor. Quando o espaço-tempo se despedaçou, ele também sofreu um ataque feroz de cólera que fez com que todos os seus órgãos internos se desintegrassem. A dor intensa quase o fez desmaiar e morrer. Felizmente, no momento crítico, Xiae tirou feijões senzu enquanto lutava e colocou na boca. Então, sob tratamento com feijão senzu, os ferimentos do corpo dele foram completamente curados. Naquela época, porém, Xiae estava profundamente enterrado na terra. Depois de saber que havia uma enorme diferença entre ele e Cólera, o interesse de Xiae diminuiu. Então, de forma decisiva, ele escondeu sua aura e usou transmissão instantânea para deixar o planeta Pikshu. Cólera tem 150 milhões de poder de batalha no estado normal. E também havia um boato de que ele teria uma quarta transformação corporal. Tenho medo de que só me transformando em Super Saiyajin eu poderia lutar com ele. Xiae sabia plenamente que ainda não tinha forças para lutar contra ele, por isso reprimiu a amargura em seu coração. No entanto, embora não tenha alcançado a menor vantagem em sua primeira batalha com Cólera, isso lhe proporcionou uma experiência rara. Dessa vez, fui realmente bem impulsivo. Com um leve suspiro, Xiae interrompeu seus pensamentos e começou a examinar e analisar cuidadosamente seu comportamento impulsivo. Honestamente, se não fosse porque Cólera tinha uma atitude brincalhona e não usava toda a sua força, ainda não é certo se ele teria conseguido escapar. Aquele confronto de enfrentar força com força quando a disparidade de força era grande é como brincar com fogo. Também destaca as limitações dos superpoderes, dando um tapa na cara de Xiae por depender demais da habilidade espaço-temporal. Parece que a habilidade do espaço-tempo só pode servir como reforço durante a luta. Em certa medida, ainda não é confiável para ser usado como golpe final. É como apostar, e ele quase perdeu completamente dessa vez. Pensando no perigo de antes, a testa de Xiae não pôde deixar de suar frio. Mas a raça dos demônios do gelo é realmente formidável demais. Felizmente, esse tipo de corrida não tem muitos membros. Caso contrário, não haveria territórios suficientes para eles ocuparem. Aparentemente, existe uma lei do equilíbrio nas profundezas do universo. Quanto mais poderosa é uma raça, mais escassa é sua população. No livro original, as existências mais fortes que a raça dos demônios do gelo não nasceram naturalmente, exceto o deus da destruição. Androides, Majin Buu e Hildegard, cada um deles, mais ou menos, tem traços de ter sido criado artificialmente. Não é de se admirar que a raça dos demônios do gelo sempre tenha se considerado a raça mais forte do universo. Esse título parece ser verdadeiro. Como já havia comido feijão senzu, a vitalidade suave fluía por todo o seu corpo e, num instante, sua força física se recuperou. No entanto, embora os feijões senzu tenham curado seus ferimentos físicos, as consequências de sua habilidade ser quebrada não são tão fáceis de curar. Com uma estimativa aproximada, poderia levar vários meses para curar seu espírito. Por enquanto, devo me acalmar e resumir direito. Um olhar pensativo apareceu em seu rosto. Ele deveria resumir o que aprendeu nos últimos mais de 10 anos e compreender o caminho para se tornar forte que lhe pertence. Caixa, Xiae exercitou um pouco o corpo, e seus ossos tremiam levemente. Uma série de sons crocantes de crocante como feijão sendo fritos apareceu de repente. Movendo o ki em seu corpo, Xiae descobriu surpreendentemente que o ki dentro dele era ilimitado como um rio em movimento. Sem perceber, a energia dentro dele aumentou. Ele usou o olho espiritual para checar seu corpo e os dados revelados o deixaram eufórico. Xiae, 13 anos, poder de batalha 240 mil. 240 mil de poder de batalha, aumentou de repente em 80 mil. Xiae ficou um pouco incrédulo. Após a acumulação nos últimos anos, e vivenciando a luta com Cólera, parte do potencial dentro do corpo dele foi liberada. Embora não pudesse se comparar ao ferimento de Son Goku sofrido no planeta Namek, quando subiu de 90 mil para 3 milhões de poder de batalha, Xiae ainda estava perfeitamente satisfeito. O jeito acelerado do Son Goku sempre tem a impressão de trapaça, o que parece muito antinatural. Ou será que Son Goku não tinha descoberto seu potencial acumulado há muito tempo, e de repente ele explodiu? Primeiro,
Preciso me familiarizar com o controle dessa nova força. E também deve tratar os ferimentos sofridos no meu espírito. Shia contempla cuidadosamente. Ele sempre acreditou que a fundação é muito importante. Ele quer conseguir utilizar cada pequena energia do corpo de forma eficiente para que isso possa se tornar a base do seu crescimento futuro. Então, nos dias seguintes, Shia fez vários exercícios de treinamento nesse planeta médio. 19.998. 19.999. 20.000. Todos os dias, Shia fazia exercícios rotineiros neste planeta que possui uma gravidade poderosa. Após 20.000 saltos contínuos, ele parou, enxugou o suor do rosto e, com uma expressão determinada e inabalável nos olhos, começou a correr. Carregando um peso pesado nas costas, Shia continuou correndo até que seus passos ficaram estáveis, e uma dor intensa apareceu nas coxas enquanto o cansaço e uma sensação de dor atacavam seu corpo continuamente. Plop, seu corpo caiu no chão e dormiu de exaustão. Algumas horas depois, Shia acordou e voltou a fazer um treinamento um pouco mais simples, de intensidade moderada. Dessa forma, rodada após rodada e pouco a pouco, ele refinava a energia do corpo. 5 meses depois, em uma vasta extensão de rochas irregulares de formas grotescas, o sol escaldante brilhava do céu e havia uma dor lancinante. Perto de uma vasta floresta de pedra, várias ondas de energia dispararam, cintilando com luz azul. Após disparar ondas de energia, Shia imediatamente usou teletransporte e apareceu na frente da onda de energia enquanto assumia uma postura para detê-la. Rumble. Uma explosão massiva ocorreu após a colisão da onda de energia com o corpo e, após a dispersão da fumaça, Shia permaneceu ali sem nenhum dano. Depois, ele bateu no próprio corpo para tirar o pó dos destroços da explosão. Uma luz brilhante brilhou em seus olhos e seu corpo explodiu de energia. Caixa. Ondas ondulantes surgiram na vasta extensão de terra e fissuras escuras surgiram no chão duro. Shia mais uma vez se esforçou e o que dentro de seu corpo irradiou com um impulso que abalou a terra. Ambas as mãos estavam colocadas no peito e os dedos abertos enquanto uma enorme bola de energia tomava forma. A bola de energia brilhava com uma luz forte e escaldante. Neste momento, Shia se transformou em uma estrela deslumbrante. E os destroços no chão lentamente se desvincularam da gravidade e flutuaram ao redor dele. Assumindo o corpo de Shia como centro, um campo de que se espalhou ao seu redor, uma grande quantidade de que condensada e, como um dragão divino rugindo, engolia tudo ao seu redor sem piedade. A energia altamente pura produziu uma temperatura muito alta, derretendo instantaneamente a camada rochosa da superfície do planeta. Uma onda de choque poderosa atravessou o terreno irregular e o atrito produziu sons ásperos e estridentes. Rumble. Rumble. Uma enorme nuvem em forma de cogumelo que encobria o céu e a terra apareceu, subindo alto no ar por 1 quilômetro. A atmosfera calma ao redor tremia. A energia tirânica foi diminuindo gradualmente. E além de Shia, uma cratera gigante de 1 quilômetro quadrado e mais de 50 metros de profundidade surgiu. Dentro da enorme cratera, havia magma fluindo enquanto fumaça azul esverdeada clara flutuava acima. Nos arredores da cratera gigante, apareceu uma zona destrutiva em formato circular, que se estendia por cerca de dezenas de quilômetros. Olhando para o chão destruído por seu ki, Shia revelou um leve sorriso no rosto. Finalmente dominei completamente a energia dentro do meu corpo. Se eu atacar com toda a minha força, deve ser fácil destruir esse enorme planeta. Shia murmurou levemente para si mesmo. Agora, ele era muito claro sobre sua força. Nesse período de 5 meses, além de dominar sua força e construir uma base sólida, ele também conseguiu curar seu espírito e força de vontade, e as lesões causadas por sua reação anterior de habilidade já haviam cicatrizado. Além disso, ele sente que sua habilidade espaço-temporal também trouxe um novo avanço no campo da transmissão instantânea. Usar teletransporte ficou ainda mais fácil, e pelo resultado, ele podia ver que aparentemente atingiu o nível da transmissão instantânea do Supremo Kai. Dragon Ball Legend Capítulo 107 Lugar misterioso entre os inúmeros Kais. O status do Supremo Kai estava no ápice, e dentro de seu domínio governante, ele pode viajar para onde quiser. Apenas o Deus da Destruição é seu igual no universo, mas foi muito constrangedor que o Supremo Kai só tivesse a posição, sem força equivalente. Isso fez com que o Supremo Kai não conseguisse gerenciar efetivamente o universo sob sua jurisdição.
Muitas vezes, eles precisam treinar artistas marciais formidáveis ou simplesmente depender do prestígio do deus da destruição. No entanto, o temperamento do deus da destruição Berus é como um deus altivo, que até mesmo o Supremo Kai acha difícil de administrar. Voltando ao ponto principal, depois de lutar com Cooler desta vez, Shia percebeu completamente a importância da habilidade de teletransporte. Em momentos críticos, isso pode ser um método que salva vidas. Então, depois que seu espírito rompeu, ele começa a praticar e testar teletransporte repetidamente. Enquanto praticava repetidamente, Shia teve uma descoberta incrível. Ele podia sentir que o espaço do universo não era tão simples quanto imaginava. Por trás das dobras lisas e parcialmente distorcidas, parecia haver uma camada de membrana dupla aparentemente existente, mas inexistente. Essas membranas de duas camadas são finas, duráveis e abundantes. Eles se espalham por essa rede e formam uma grande rede que mantém firmemente todo o universo unido. O que é isso? Rede espacial? Com um toque de curiosidade, Shia espalhou sua consciência e habilidade pela rede. Isso é incrível, ele descobriu que todo o universo estava coberto por tais membranas. Após passar por uma quantidade desconhecida de galáxias e dimensões, ele descobriu que essas membranas em rede estavam reunidas em um espaço mais elevado. Todas as dimensões são estendidas a partir desse ponto. É o ponto de partida do universo. Observando curioso por um momento, Shia estendeu a palma da mão e agarrou aquele pequeno ponto no vazio. Involuntariamente, sua transmissão instantânea foi lançada. O corpo de Shia desapareceu. Na dimensão superior, numerosas estrelas giravam periodicamente ao redor de um planeta divino localizado no centro. Em uma pradaria verdejante e infinita, o céu azul refletia um padrão circular de estrelas. Este é um solo sagrado que nunca foi pisado por ninguém desde tempos antigos. Em uma encosta verde, plana e baixa, Shia apareceu lá sem qualquer indicação. Que lugar é esse? Olhando ao redor enquanto observava, um vasto campo de grama verde apareceu em sua visão. Ocasionalmente havia várias pequenas encostas e algumas árvores antigas e exuberantes. Shia respirou fundo o cheiro que pairava no ar. Imediatamente, uma fragrância invadiu suas narinas e uma tranquilidade distante e elegante surgiu sem ser convidada. Movendo-se um pouco, muitas dúvidas passaram por seus olhos. Então, ele acenou com os punhos várias vezes e percebeu que toda vez que dava um soco, um poder extremamente forte aparecia no ar para obstruir seu punho. O que está acontecendo aqui? Por que a força de ligação espacial é tão forte? Aparentemente para confirmar seu palpite, ele condensou uma onda de energia na palma da mão e então a lançou com força contra o chão. Após uma explosão de leve vibração, no campo de grama, uma cratera de menos de meio metro apareceu pela energia. Seu poder foi muito reduzido. É estranho. Este lugar parece ter uma restrição muito forte. Se esse ataque tivesse sido feito em outro lugar, pelo menos teria achatado um pico, mas aqui só conseguiu perfurar uma pequena cratera. Shia achou estranho. Além disso, não havia ninguém ali em lugar nenhum. Embora a paisagem aqui seja um pouco parecida com a do planeta Namek, Shia sabia que definitivamente não era o planeta Namek. Uma brisa leve passou. Shia subiu lentamente ao céu, rapidamente se adaptou às condições de voo dessa dimensão, e então começou a acelerar. Se um raio de luz brilhante riscou o céu e uma bela paisagem passou por ali, deixando uma tênue imagem residual no ar, desapareceu instantaneamente no horizonte. À medida que sua velocidade continuava a acelerar, o vento suave se tornava forte. Shia voou por muito tempo, mas tudo ao seu redor ainda era igual. Este lugar parece ter nada além de pastagens. Ocasionalmente, apenas alguns lagos apareciam, o que era uma visão rara. Ah, o que é isso? À frente, algo que emitia luz chamou sua atenção. Olhando fixamente com um olhar expectante, avançou a toda velocidade. No entanto, ao se aproximar desse ponto brilhante, Shia se surpreendeu ao descobrir que era uma pequena colina. Inesperadamente, aquela coisa brilhante era um cabo de espada inserido no chão. Espada Z. Uma voz surpresa soltou. Ao ver o cabo da espada, inúmeras cenas passaram por sua mente. Não é essa a espada Z mencionada na obra original? Dentro dela estava selado o antigo Supremo Kai da 15ª geração. Então este lugar é o mundo sagrado dos Kai. Então tudo está claro, não é de se admirar que o espaço aqui seja tão estável. Todas as suas dúvidas foram dissipadas.
A estabilidade do mundo sagrado dos Kai é tal que ele pode até resistir a lutas em nível de Majin Buu. Portanto, sua quantidade minúscula de força naturalmente será fortemente suprimida. Seus olhos imediatamente se voltaram para a espada divina na encosta. Xiaoya tentou ansiosamente ver se conseguiria sacar a espada e no entanto, o resultado foi que o punho da espada não se mexeu nem um centímetro. Não vai sair. Balançando a cabeça e suspirando, Xiaoya riu de forma zombeteira. Ele ainda está longe de conseguir sacar a espada Z. O mundo sagrado dos Kai não permite a entrada de mortais. Devo ir logo. Xiaoya pensou por dentro. O Supremo Kai do Leste é fácil de conversar, mas o Kibito não gostava de ver mortais pisando na terra sagrada e contaminando a santidade da terra. Embora Kibito não tenha feito nada nas fases finais da obra original e não tenha recebido muita importância, Xiaoya ainda não conseguiu igualar Kibito. Olhando fixamente para a espada Z por um tempo, o coração de Xiaoya disparou, e então ele se virou antes de usar a transmissão instantânea para deixar o mundo sagrado dos Kai. Logo após o desaparecimento de Xiaoya, Kibito, vestido com um vestido divino preto, apareceu de repente ao lado da espada divina e olhou ao redor confuso. Estranho, eu definitivamente senti a aura de um mortal, como ela desapareceu. Kibito, você realmente se sentiu errado. Este é o mundo sagrado dos Kai. Como poderia haver um mortal aqui? A figura do Supremo Kai do Leste apareceu sem saber atrás de Kibito. Kibito se virou e fez uma reverência respeitosa para o Supremo Kai do Leste. Lorde Supremo Kai, por que você veio? Ei, Kibito não precisa ser tão formal. O Supremo Kai do Leste de cabelos prateados sorriu e olhou para o espaçoso e desolado mundo sagrado dos Kai. Então, de repente, suspirou. Ultimamente, Babidi voltou a estar ativo. Não sei o que ele está tramando de novo. Desta vez, até o reino dos demônios parece estar envolvido. Temos que ficar de olho em cima. Não podemos deixar a conspiração de Babini ter sucesso. Sim, Lorde Supremo Kai. Kibito disse respeitosamente. Depois disso, o Supremo Kai do Leste olhou preocupado para o mundo mortal. Se Babidi libertasse Majin Buu, o universo estaria acabado. Supremo Kai do Leste não pôde deixar de estremecer ao lembrar da aparência tirânica e cruel de Majin Buu. Antes, o mundo sagrado dos Kai tinha 5 grandes Supremos Kai. Mas agora só ele permaneceu. Majin Buu é como um pesadelo, assombrando seus sonhos, permanecendo em seu coração. O Supremo Kai do Leste estava realmente apavorado com Majin Buu. Pode-se dizer que o Supremo Kai do Leste ainda é jovem demais. Ele só podia ser considerado um jovem entre os Supremos Kai e não estava completamente ciente dos segredos do universo. Portanto, ele não conhece a existência do Deus da Destruição Berus. Caso contrário, teria ainda mais preocupações. Quartel-General dos Saiyajins, Planeta Ongsan. Já faz um ano desde que Xiar e outros partiram para o planeta Yardrat. Não faz muito tempo, a maioria do povo Feidaia finalmente chegou ao sistema binário do planeta Ongsan após uma longa jornada de mais de 2 anos. Então, sob o arranjo de Ero, um Feidaia, do Okela liderou o grande grupo do povo Feidaia para desembarcar em um lugar não muito distante no planeta Meizan. Assim que desceram, a enorme nave espacial alinhada com inúmeros canhões causou pânico entre os humanos aborígenes do planeta Meizan. A civilização humana no planeta Meizan era aproximadamente igual à Terra da vida passada de Xiaoya, mas sua população era pequena. Era uma civilização relativamente fraca. Ao ver a nave espacial do povo Feidaia descer, eles pensaram que a civilização alienígena os atacaria. Por um tempo, o planeta inteiro entrou em pânico extremo. E todo tipo de rumores apocalípticos se espalharam como fogo. O reino do planeta Meizan ficou barulhento por causa dos alienígenas. Enquanto brigavam, o povo Feidar encontrou um continente primitivo desabitado à beira do oceano para se estabelecer. Aos poucos, as emoções da raça humana se acalmaram e, finalmente, através do contato entre o povo Feidar e os humanos do planeta Meizan, os humanos do planeta Meizan sabiam que a outra parte não vinha para invadir sua raça, então as duas raças começaram uma interação preliminar e, ao descobrir que o povo Feidaia não era uma raça maligna, as trocas entre os dois lados se tornaram mais frequentes. Dragon Ball Legend capítulo 108 Inquieto quando Xiaoya retornou ao planeta Ongsan, não incomodou ninguém. Com sua força atual, se ele quiser esconder sua aura, ninguém em todo o planeta Ongsan poderia encontrá-lo. Antes de ter feito uma viagem ao planeta Yardrat e descoberto que Xiling, Bardock e Miers ainda estavam imersos no aprendizado da habilidade secreta. Então,
Ele não os perturbou e primeiro retornou sozinho ao planeta Ongsan. Com a transmissão instantânea, a distância no universo não era um problema para Xiaya, mas apenas uma questão de intenção. Ele não foi procurar Adri e outros, mas sim foi diretamente para a área de treinamento. Naquela época, a área de treinamento era muito movimentada. Saiyajins estavam fazendo vários exercícios. Comparado ao ano passado, a força geral do Saiyajin melhorou muito. Andando o caminho todo, Xiaya sentia a vivacidade ao seu redor, o que tornava seu humor maravilhoso. Logo, ele chegou ao campo de treinamento do Esquadrão Especial de Batalha. No campo de treinamento, quando as dezenas de jovens Saiyajins que treinavam juntos viram Xiaya chegar, imediatamente pararam o treinamento e se levantaram em sintonia para cumprimentá-lo. Xiaya também assentiu com um sorriso e então passou a inspecionar a situação dos treinos de todos. No meio do campo de treinamento, que inicialmente era plano e espaçoso, surgiram 3 ou 4 edifícios enormes de 100 metros de altura. Era a máquina de treinamento gravitacional que Xiaya fazia as pessoas prepararem especialmente para membros de esquadrões especiais de batalha. Eram as raras máquinas de gravidade de nível intermediário que conseguiam atingir 100x a gravidade. Naquela época, havia dezenas de membros de esquadrões especiais treinando nela. Ao entrar para conferir, Xiaya viu que estava apenas a 15x a gravidade, então assentiu e se afastou. O que mais preocupava Xiaya era que esses jovens não tivessem medo e ligassem a máquina gravitacional em valores muito altos, além do limite de tolerância do corpo. Felizmente, essas crianças seguiram suas instruções e não treinaram de forma tola. Na verdade, Xiaya não sabe que a sua posição atual aos olhos do planeta Ungsan Saiyajin era muito mais impressionante do que a do antigo líder, o Rei Vegeta. Especialmente no coração desses membros especiais do esquadrão de batalha, Xiaya era como um deus cheio de poderes e posturas dominantes. Ele também visitou o lado de Shaq e viu que Shaq, Anastasia e outros estavam aumentando seu poder de batalha constantemente. Então, ele saiu rapidamente novamente. Caminhando por uma estrada elegante e cheia de pedra azul, várias Saiyajins vinham e saíam enquanto compravam comida. A entrega de comida no planeta Ungsan foi substituída por máquinas fabricadas pelo povo Feidaia, mas as transações comerciais ainda eram realizadas dentro da área residencial. Nesse momento, uma figura à frente chamou a atenção de Xiaya. Ele sorriu e caminhou para a frente. Senhor Xiaya, você voltou. E Bardock? Ao ver Xiaya, Gene perguntou surpreso. Xiaya sorriu. Não se preocupe. Bardock já encontrou uma forma de curar os efeitos colaterais da maldição no planeta Yardrat, mas ele vai precisar de um tempo para voltar. Naquele momento, ao notar o bebê nos braços de Ginny, ele se aproximou para brincar com ela enquanto perguntava: qual é o nome da criança? Esta é minha filha de Bardock, Elise. Ginny disse feliz. Elise, murmurou Xiaya baixinho e então olhou para a criança nos braços de Ginny por um longo tempo com uma expressão de admiração. Ele não pôde deixar de exclamar que o mundo está cheio de maravilhas. Bardock não voltou ao passado e Son Goku inesperadamente tem uma irmã mais nova. Ah, é verdade, já que Sir Xiaya não voltou há muito tempo, você não deve saber que a irmã Rebecca já está grávida. Disse Ginny. Como Bardock e Adri eram os guerreiros no ápice do planeta Ongsan, a relação entre as duas famílias era muito próxima. A tia Rebecca está grávida. Xiaya congelou por um momento e então riu, assentindo com a cabeça. Certo, o tio Adri e a tia Rebecca ainda são jovens. É muito normal ter outro filho. Mas não sei quando Xilinga descobriu, que expressão ela teria. Xiaya tocou o queixo enquanto pensava. Saiyajins no planeta Ungsan ainda são muito poucos. Naturalmente, quanto mais crianças, melhor. Xiaya disse com um sorriso, e então perguntou a Ginny sobre a situação recente do planeta Ungsan. Ginny pensou por um momento e disse: no geral, tudo no planeta Ungsan está bom, mas é muitos Saiyajins que não conseguem evitar querer sair para lutar. Como o planeta Ungsan é a sede, eles não se esforçam ao máximo na luta, mas mesmo assim, ainda há muitos continentes destruídos. Ao ouvir isso, Xiaya não pôde deixar de franzir a testa. Saiyajin é uma raça viciada em guerra. Sem lutar pela sobrevivência, era bem menos divertido. Esses Saiyajins no planeta Ungsan já exerceram grande contenção, mas mesmo assim a destruição em larga escala não pode ser evitada durante a luta. Existe apenas um planeta Ongsan, e ele pretende viver nele por muito tempo. Se o ambiente do continente for danificado, talvez ele não consiga se recuperar por milhares de anos. E assim,
os Saiyajins não ficariam felizes, e a gestão do Jiraiya também não ficaria. Parece que preciso procurar algo para esses Saiyajins fazerem. Jiraiya pensou consigo mesmo. E por acaso, ele simplesmente voltou para discutir isso com Adri e outros. Então, depois de se despedir de Gine, Jiraiya voltou para casa, descansou um pouco e depois foi direto para a casa de Adri. Foi Rebecca quem abriu a porta, vendo sua barriga inchada, sinal de gravidez, provavelmente não demoraria para a criança nascer. Tia Rebecca, parece que Xiling logo terá um irmão ou irmã mais novo. Sorrindo, Jiraiya disse brincando. Rebecca sorriu e disse, por que você voltou sozinha? Xiling e os outros ainda não voltaram. A habilidade secreta do planeta Yardrat não é fácil de aprender. Xiling e outros ainda precisam ficar lá por muito tempo. Jiraiya riu. Na obra original Son Goku leva um ano para aprender transmissão instantânea, o que talvez também fosse com a ajuda de Yardrat. Ele sente que talvez leve um tempo para Xiling aprender transmissão instantânea. Tio Adri? Ele ainda está treinando na máquina gravitacional. Vou chamá-lo à confrontação. Rebecca disse e deixou Jiraiya entrar na casa para se sentar antes de ir chamar Adri. A casa de Adri era dele. Jiraiya não estava nem um pouco desajeitado. Ele encontrou casualmente o sofá para sentar e pegou frutas para comer. Depois de um tempo, Adri se aproximou segurando uma toalha molhada, o rosto escuro meio feliz. Depois de um ano sem se ver, Jiraiya descobriu que o poder de batalha de Adri havia aumentado para 62.000. Ele é um dos poucos especialistas entre os Saiyajins que ultrapassaram a marca de 50.000. Parece que, uma vez que um portal foi aberto, a força máxima do Saiyajin também aumentou constantemente. Claro, Jiraiya sabe muito bem que esse aumento terá um teto. Quando atingir um certo nível, será muito difícil aumentar novamente. Jiraiya, como foram suas experiências no planeta Yardrat? Adri perguntou animada. Nada mal, foi muito gratificante. Jiraiya respondeu com um sorriso. Depois, ele recontou brevemente as coisas que aconteceram após deixar o planeta Yongsan. Quando ouviram Jiraiya mencionando casualmente que derrotou o esquadrão blindado e que sua filha Xiling havia alcançado 140.000 de poder de batalha, o casal Adri não pôde deixar de se sentir orgulhoso. Quando souberam que Jiraiya encontrou Cooler, Adri não pôde deixar de suar e repreendeu. Pequena Aya, você é mesmo, como pode desafiar Cooler com sua força atual? Felizmente, não aconteceu nenhum contratempo. Na raça dos demônios do gelo, Cooler era ainda mais formidável que Frieza. Especialmente quando Jiraiya mencionou que Cooler demonstrou 150 milhões de poder de batalha. Marido e mulher gritaram involuntariamente de medo, seus rostos revelando uma expressão atônita. Na verdade, eu também queria fugir, mas só hesitei um pouco, e o Cooler chegou. Jiraiya disse, impotente, mas Cooler é realmente poderoso. Minha habilidade de espaço-tempo não era nem um pouco útil na frente dele. Eu cometi um erro de cálculo. Parece que o Saiyajin precisa trabalhar duro por muito tempo antes de poder se vingar. Ao ouvi-lo, Adri soltou um longo suspiro, um pouco assustado no coração. Frieza, Cooler e também King Cold, cujo poder de batalha não era conhecido. São enormes obstáculos na frente dos Saiyajins, bloqueando seu caminho. Se não forem removidos, o Saiyajin não poderia se levantar novamente. Então ouviu Jiraiya falar sobre a cena vista através do olho espiritual. As sobrancelhas de Adri se franziram enquanto ele dizia, segundo o que você está dizendo, se quase todos os pecados de todos os Saiyajin são graves, então depois da morte, eles terão que passar pelas provações de Rei do Inferno no submundo. Adri achou um pouco difícil de acreditar, mas acredita nas palavras de Jiraiya, por isso ficou particularmente chocado. Então, para nós, um curso de ação mais apropriado deveria ser eliminar os pecados dos Saiyajins o quanto antes e reverter a má reputação dos Saiyajins no universo. O que exatamente você planeja fazer? Jiraiya riu e disse, os Saiyajins no planeta Yongsan não ficaram um pouco inquietos por falta de luta. Então, começaremos por aqui. Quer dizer... Adri olhou curioso e descobriu que o temperamento de Jiraiya estava se tornando cada vez mais parecido com o de um líder. Como líder dos Saiyajins, é necessário ter esse tipo de postura dominadora e imperiosa. Isso não é ruim, já que Saiyajin é uma raça de combate, seu líder precisa ser ainda mais autoritário e autoritário. Dragon Ball Legend capítulo 109 Patrulha Galáctica A Galáxia Via Láctea também tem uma organização que mantém a ordem e o equilíbrio, a Patrulha Galáctica. Embora não consigam enfrentar a raça dos demônios do gelo,
podem ajudar a estabilizar parte do campo estelar. Falando até ali, Xiaia revelou um sorriso radiante e continuou: não há Saiyajins que não sabem o que fazer porque não sabem lutar. Porque não aceitamos missões da sede da Patrulha Galáctica e depois deixamos que eles as executem. Isso pode tanto saciar o vício em lutar quanto eliminar seus pecados. Isso era o mesmo que realizar missões sob a liderança de Freeza de antes. Só que um destrói planetas e outro protege planetas. No mundo Dragon Ball, a morte dos mortais não significa o fim de tudo, pois eles ainda precisam passar pelo julgamento do Rei do Inferno no submundo. E então, segundo os atos bons e maus feitos antes de morrerem, vá para o céu por boas ações, e vá para o inferno por más ações. Apenas aquelas pessoas que tiveram grandes contribuições antes da morte podiam ter corpos físicos após a morte, enquanto a alma dos outros não escaparia do julgamento do Rei do Inferno mesmo que tivessem alcançado o nível de força de Freeza ou seu. Talvez só depois de alcançar o nível Deus eles possam transcender as regras do submundo, mas Xiara entendeu que teria que seguir essa regra por muito tempo. Isso o fez não ter escolha a não ser considerar o problema da posição dos Saiyajins. Xiaia quer desenvolver os Saiyajins do planeta Ongsan como os Saiyajins do Universo 6, uma raça que receberia respeito das pessoas. Os olhos de Adri brilharam. Essa ideia de Xiaia é boa, mas ele imediatamente franziu a testa novamente. Mas, a Patrulha Galáctica concordaria em deixar Saiyajins realizarem missões? Nosso relacionamento com eles não é tão bom. Como saberíamos se não tentássemos? Xiaia sorriu de coração. Os Saiyajins possuem uma força tão poderosa que pode ajudar a manter a paz do universo. Ele não acredita que a Patrulha Galáctica recusaria. Então você deveria ir até a sede da Patrulha Galáctica. De todas as pessoas, apenas Xiaia tem a habilidade de transmissão instantânea. É natural que ele vá para a sede da Patrulha Galáctica. Além disso, como líder dos Saiyajins, só ele pode representar toda a raça Saiyajin. Beleza. Ei, vocês dois estão só focados em conversar. Estou com um pouco de fome. Aliás, quem vai preparar o almoço? Rebeca se levantou e olhou para as horas. Inconscientemente, eles estavam conversando há horas. Como ela estava grávida, claro, não podia cozinhar pessoalmente. Então Xia e Adri se encararam e foram para a cozinha sorrindo felizes. No dia seguinte, o céu estava enevoado. O brilho vermelho do nascer do sol espreitava por trás do topo da montanha e o ar era impregnado por uma névoa fina. Depois que Xiaia ficou pronto, procurou a localização da sede da Patrulha Galáctica e então usou a transmissão instantânea para correr até lá. A Patrulha Galáctica tem sua sede na região central da galáxia Via Láctea. Como estava sob a jurisdição direta do Grande Kai, as forças comuns não ousam pisar ali. Como o quartel-general da Patrulha Galáctica se movia de um lugar para outro, Xiaia só conseguia encontrar a posição aproximada. Xiaia apareceu no espaço sideral próximo ao ponto-alvo. Aparecer de repente em um ambiente de vácuo fez seu corpo ser atacado por ataques poderosos. Instantaneamente, um Ki robusto apareceu e envolveu seu corpo. Mas Saiyajins não podiam sobreviver no vácuo, então essa condição só duraria alguns minutos. Erguendo a cabeça, olhou ao redor. Estrelas brilhantes e cintilantes estavam suspensas no céu escuro, reluzindo com uma luz estelar resplandecente. Ali, à sua frente, Xiaia viu um objeto gigante. Seus olhos escuros de repente brilharam, e então ele acelerou rapidamente. Xiu. Um feixe de luz foi direto para a distância, alcançando rapidamente a sede da Patrulha Galáctica. A sede era um objeto gigante em forma de esfera cercado por corredores espaciais em forma de anel. Ele era conectado por 4 tubos grossos de 100 metros de diâmetro. O núcleo esférico afundou levemente e, olhando de longe, parecia um enorme peão giratório colocado no céu estrelado. Quem é? Vários alienígenas de diferentes espécies descobriram Xiaia, que havia surgido repentinamente na sede. Todos pegaram seus canhões de energia e os miraram para Xiaia. Eles são soldados que guardam o quartel-general da Via Láctea. Um brilho brilhou no canhão vermelho brilhante em suas mãos. Depois de ver como era o visitante, um alienígena, vestindo o uniforme de patrulheiro galáctico, se perguntou: humano? Não é uma raça de um planeta distante. Como um humano poderia aparecer na sede da Patrulha Galáctica? Cuidado, o detector acabou de detectar que a energia dessa pessoa é 12.000. Uma companheira ao lado alertou em voz baixa. A verdadeira energia de Xiaia chegava a 240.000. Com sua habilidade atual de manipular Ki, mesmo com controle total,
Ainda haverá uma grande quantidade de energia transbordando. Somente ao compreender um estado superior, é possível alcançar um controle ainda mais perfeito. Quanto ao motivo de revelar 12.000 poder de batalha, é para aumentar o poder de negociação durante a conversa. Afinal, ele veio desta vez para negociar, e força é necessária para ter confiança para poder falar. Como pode ser que seu detector tenha quebrado? Como os humanos podem ter um poder de batalha tão vigoroso? Ele não é humano. Aquele policial fez uma pergunta, com um toque de descrença. Membros comuns como eles têm pouco mais de 1.000 pontos de energia. Como humanos fracos podem ser mais poderosos do que eles? Depois de olhar os membros da Patrulha Galáctica, Shia sabia que essas pessoas o tratavam como um humano. Quem pediu aos Saiyajins para parecerem humanos? Para falar a verdade, o Saiyajin deveria ser considerado uma espécie humana. Além da cauda característica e visível, Saiyajin parecia exatamente igual a um ser humano. Quando Vegeta viu o Saiyajin do Universo 6, também não o reconheceu de relance. Sim, eu não sou humano, mas um Saiyajin. Saiyajin. Alguns gritos rápidos apareceram. Vários patrulheiros galácticos estavam subitamente em alerta máximo. A reputação do Saiyajin era realmente ruim na galáxia Via Láctea. Um sinal de alarme soou. De repente, uma multidão densa saiu dos corredores da sede e todos apontaram seus canhões de energia para Shia. A organização da Patrulha Galáctica mantém a paz da galáxia Via Láctea. Depende de seu apoiador Grande Kai, assim como de inúmeros mercenários fortes especialistas para proteção. O quartel-general da patrulha não possui muita capacidade defensiva. Então, diante do Saiyajin à sua frente, que poderia atacar a qualquer momento, a Patrulha Galáctica demonstrou uma vigilância sem precedentes. Ei, não fique tão nervoso. Não tenho tempo para enrolar com você, vou direto procurar o Rei Galáctico. Depois de falar, Shia assinou para eles sorrindo, e então, sob os olhos de todos, se transformou em uma imagem residual, desaparecendo. Suas ações atormentam todos os patrulheiros antes de imediatamente soarem alarmes rápidos e agudos. Toda a sede da Patrulha Galáctica de repente se tornou um cenário de turbulência. Rápido, avise o Rei Galáctico. O Saiyajin atacou o quartel-general da Patrulha Galáctica. Espera, os Saiyajins já não estão destruídos? Um policial questionou. Certamente, é um peixe que escapou da rede. Como esses Saiyajins malignos podem morrer tão facilmente? O patrulheiro líder estava muito ansioso porque, segundo os resultados do detector, o poder de batalha do Saiyajin estava pelo menos acima de 10.000, e não havia nenhum especialista no quartel-general que pudesse lidar com ele. Faça uma missão rapidamente, para que os especialistas próximos venham ajudar rapidamente. Espero que haja tempo suficiente. Se a sede da Patrulha Galáctica caísse, seria uma enorme perda de prestígio para toda a organização. No centro do edifício em forma de peão giratório, em uma sala hexagonal em forma de favo de mel, o Rei Galáctico, que tem vários tentáculos longos semelhantes a águas vivas, estava dando uma palestra para um jovem patrulheiro. Jaco, eu te dei uma missão tão importante, por que você não a completou? Como você vai me explicar? Rei Galáctico, que usava uma coroa sobre sua enorme cabeça, acenou com a mão. O Jaco de pele roxa lançou um olhar dourado e disse, Rei Galáctico, procurei na Terra por muito tempo, mas não encontrei a criança Saiyajin que você disse. Acho que ela não tem a capacidade de ameaçar a Terra, ou já teria sido descoberta há muito tempo. Jaco então reclamou, além disso, o desempenho da nave espacial que você me destinou foi muito ruim. Se os amigos na Terra não tivessem me ajudado a consertar a nave, eu nem teria conseguido voltar. Rei Galáctico tossiu 2 vezes e disse, tosse, tosse, já que você não encontrou o Saiyajin, então esqueça. Certo, antes de você ir para a Terra, você não disse que o comportamento dos terráqueos é horrível. Você não ia destruir todos os humanos. Por que você mudou de ideia? Sim, porque depois da minha observação, descobri que os terráqueos ainda têm valor de proteção. Então, sugiro trazer a Terra para a área de proteção da Patrulha Galáctica. Lembrando-se de vários amigos com quem se aproximou na Terra, Jaco sugeriu. Tenho que dizer que isso é exatamente uma reviravolta de 180 graus em relação às intenções originais. Dragon Ball Legend capítulo 110 Cooperação. Parece que ouvi algo incrível. Uma voz desconhecida ressoou de repente no salão, seguida por uma figura emergindo no salão principal claro e espaçoso.
Quem é você para ousar invadir a sede da Patrulha Galáctica? Os patrulheiros de guarda ao redor do salão principal imediatamente descobriram essa atividade estranha. Chocados, gritaram alto e rapidamente se reuniram diante do Rei Galáctico para protegê-lo. É um humano. Jaco gritou. No entanto, ao ver claramente a aparência da pessoa à sua frente, ele balançou a cabeça. Impossível, humanos não têm tanto poder de batalha. Os olhos de Jaco eram muito afiados, poucas coisas escapavam dele. Mas quando essa pessoa apareceu na sua frente, ele nem sequer sentiu nada. Não, ele não é humano. Se eu não estiver errado, ele deveria ser um Saiyajin. Os grandes olhos do Rei Galáctico encaravam enquanto os vários tentáculos abaixo balançavam no ar. Depois de ouvir, Jaco bateu a palma da mão em seu momento de realização. De fato, ele é um Saiyajin. Ele simplesmente se parece muito com um humano. Rei Galáctico, os Saiyajins não têm cauda. Ele sussurrou para o Rei Galáctico. Não dizem que os Saiyajins são todos maus e cruéis. Porque não vejo nenhuma aura maligna no corpo dele. Isso eu não sei. Respondeu o Rei Galáctico. Você fala dos Saiyajins do planeta Vegeta. Sou o líder da área leste, os Saiyajins do planeta Onxan. Hoje, vim discutir um acordo com você. O tom de Xiaia era calmo, sem assumir o ar lendário de alto e poderoso do Saiyajin. Franzindo as sobrancelhas, o Rei Galáctico dispensou seus guardas e disse, o que você deseja discutir? Xiaia se aproximou e sentou-se casualmente na pequena nave de Jaco dizendo, nós, Saiyajins, adoramos lutar, mas não destruir cegamente, então sinto que temos muito espaço para discussão entre nós. Por exemplo, proteger a paz dos planetas ou atacar piratas espaciais. E por que eu deveria confiar em você? Você não precisa confiar em mim. Especialmente considerando a força da Patrulha Galáctica, eles não podem fazer nada contra nós, Saiyajins. Acho que seria benéfico para nós dois deixar o passado para trás e permitir que os Saiyajins realizassem missões na Organização Galáctica como outras potências da Via Láctea. Isso seria benéfico para ambas as partes. Havia uma teimosia inabalável escondida nas palavras de Xiaia. Com sua força, ele não tinha medo de nenhuma outra organização. Refletindo profundamente, o Rei Galáctico franziu as sobrancelhas. Uma aliança com os Saiyajins não prejudicaria a força da Patrulha Galáctica. Ao contrário, seria uma situação vantajosa para todos. Ok, mas a armadura de batalha dos Saiyajins deve ser marcada com o emblema da Patrulha Galáctica. Xiaia balançou a cabeça e disse. Usar seu emblema é impossível. Os Saiyajins são uma raça independente, não são subordinados à Patrulha Galáctica. Quando faziam parte da Força Freeza, todos os Saiyajins precisavam usar a armadura de batalha de Freeza. Mas desde que o planeta Onixon foi estabelecido, o emblema de Freeza já havia sido removido de suas armaduras de batalha. Agora, nunca mais seria marcado com um emblema estrangeiro, mesmo que fosse da Patrulha Galáctica. Tudo bem, você não precisa usar nosso emblema. No entanto, os Saiyajins não podem ferir seres vivos inocentes durante missões, caso contrário nossa cooperação termina imediatamente. Rei Galáctico pensou por um momento e finalmente fez uma concessão. Ok, mais tarde, enviarei alguns profissionais científicos e técnicos para estabelecer contato com a Organização Galáctica. Só para esclarecer, nossa principal área de atividade será na área leste. Então, ao emitir missões, você só precisa emitir missões relacionadas à área leste. Quaisquer outros não aceitaremos. Dito isso e sem esperar a resposta do Rei Galáctico, o corpo de Xiaia desapareceu do salão principal, deixando para trás um grupo de patrulheiros se encarando sem expressão. Só depois de um tempo eles reagiram. Rei Galáctico, vamos mesmo cooperar com os Saiyajins? Será que é algum tipo de conspiração? Algumas pessoas estavam profundamente preocupadas. Saiyajins têm uma reputação notória dentro da galáxia Via Láctea, não confio que eles realmente contribuam para a paz da galáxia. Mas se os Saiyajins não saírem mais por aí e causar problemas, nosso trabalho será muito mais fácil. Suspiro. Inesperadamente, essas pessoas não foram destruídas junto com o planeta Vegeta. Diante do poder dos Saiyajins, a Organização Patrulha Galáctica realmente não tinha como controlar eles. Nesse momento, vários especialistas fortes que estavam na região próxima chegaram. Eles haviam recebido o alerta da Organização Galáctica, mas infelizmente chegaram atrasados. Era um esquadrão de defesa de 5 homens, com o poder de batalha de cada pessoa acima de 10.000. Onde está o Saiyajin?
Um grito velho apareceu. Senhor do Dungilha, esse Saiyajin já foi embora. Um policial falou suavemente. O homem corpulento que gritou antes caiu na risada alta e disse: aquele macaco Saiyajin deve ter ouvido que esse tio estava vindo, então escapou assustado. Não. Esse Saiyajin acabou de chegar a um acordo conosco. O patrulheiro então explicou o acordo entre eles e a raça Saiyajin. Mesmo estando lá como testemunha, ainda sentia inimaginável que tal evento tivesse ocorrido. O quê? Aqueles Saiyajins, aquela raça inútil, tiveram a audácia de impor condições. Só um punho desse tio pode esmagar eles até o chão. Ao ouvir isso, Dodonjilha zombou com desdém. Os outros companheiros do esquadrão de defesa de Dodonjilha também balançaram a cabeça. O desprezo deles pelos Saiyajins vinha do fundo do coração. Mesmo quando os Saiyajins estavam em seus momentos mais prósperos, nunca lhes deram atenção. Especialmente agora, contra os poucos sobreviventes da destruição do planeta Vegeta. Aos olhos deles, eram apenas alguns bárbaros que haviam perdido seu lar. Ainda assim, tiveram a ousadia de afirmar que eram uma raça de combate. Rei Galáctico, quando os Saiyajins nos contatarem, certamente vão nos enviar a localização deles. Permita-me pessoalmente ir ver o que esses Saiyajins restantes ainda têm. Ok, o Rei Galáctico acenou com os tentáculos e concordou prontamente. Ele não deu atenção às palavras de Dodonjilha, porque, embora seu grupo fosse rude e bárbaro, o relacionamento deles com a Organização Galáctica sempre fora bom. Se eles queriam ir atrás dos Saiyajins para causar algum problema, então melhor deixá-los em paz. Após retornar ao planeta Ongsan, Xiaia não foi diretamente para casa, mas decidiu passear pelas ruas. Na área de lazer da cidade, havia várias arenas pequenas e grandes, todas áreas designadas para Saiyajins competirem em batalha. Claro, as lutas dentro das arenas eram fortemente restritas. Caso contrário, não importava o tamanho da arena. Se os Saiyajins lutassem com toda a sua força brutal, as arenas nunca conseguiriam resistir aos ataques. No momento, no meio de uma arena, dois Saiyajins estavam lutando entre si. Socos e chutes surgiram, e explosões de que criaram um espetáculo emocionante, fazendo os espectadores explodirem em aplausos. Desde que chegamos ao planeta Ongsan, me sinto muito mais livre. Você não sente o quanto o clima atual sobre artes marciais é animado? A multidão de Saiyajins que assistia exclamou. Recentemente, surgiu uma nova expressão popular, artes marciais, que era constantemente usada por sua boca. Sim, eu sei. Em apenas este ano, meu poder de batalha cresceu a passos largos, aumentando em vários milhares. Toda vez que sinto meu poder aumentando, me sinto incrivelmente maravilhoso. Sir Xiaia é muito mais poderoso do que o Rei Vegeta jamais foi. Tão jovem, mas uma força tão assustadora. Diga, você acha que o Sr. Xiaia é o lendário Super Saiyajin? Um pensamento surgiu na mente de um espectador. Sim, deve ser. Tanto o Sr. Xiaia quanto a Madame Xiling são incrivelmente poderosos. Ambos têm que ser Super Saiyajins. Aqueles que disseram isso eram claramente adoradores de Xiaia e Xiling. É bom que nosso poder aumentou, mas desde que ficamos no planeta Ongsan, não tenho conseguido usar muito minhas mãos e pés livremente. Sinto como se meus ossos tivessem ficado rígidos. Quem sabe quando poderemos sair e voltar a realizar missões? Esse tipo de comentário ressoou fortemente com a multidão ao redor. Muitas pessoas assentiam com a cabeça. Fazia 2 anos que não podiam lutar à vontade, e sentiam muita falta da alegria de lutar de todo o coração. Ouvindo seus suspiros não muito longe, Xiaia revelou um leve sorriso e pensamento no coração. Os dias em que você poderá se soltar estão chegando. Dragon Ball Legend capítulo 111 Nova classificação. Ao retornar para casa, Xiaia reuniu os líderes do planeta Ongsan e contou sobre o acordo bem-sucedido com a Patrulha Galáctica. Adri, Brook e os outros estavam naturalmente eufóricos, mas ainda precisavam discutir cuidadosamente o arranjo do pessoal. Durante esses 2 anos de desenvolvimento, cerca de metade do poder de batalha dos guerreiros de alto nível que havia chegado no início ultrapassou 10.000. Junto com os gênios excepcionais entre os guerreiros de nível médio, agora temos 121 Saiyajins no total no planeta Ongsan cujo poder de batalha ultrapassa 10.000. Isso não inclui muitos que estão a um passo de 10.000. Ao discutir as conquistas da raça deles nesses últimos 2 anos, Adri e os outros ficaram extremamente animados.
Essas pessoas cujo poder de batalha ultrapassou os 10.000 eram principalmente membros do corpo de guardiões deles. Mesmo que ainda não tenham recebido o cultivo de Ki, as máquinas gravitacionais instaladas no planeta Ungsan ainda permitiam que progredissem rapidamente em sua força. Como resultado, o planeta Ungsan tornou-se um lugar onde reside uma grande concentração de especialistas fortes. Era uma força que não podia ser subestimada, nem mesmo em todo o universo. Embora sua força máxima no momento não pudesse se comparar ao corpo de Freza, Kohler e King Cold, eles ainda têm um número esmagador de pessoas poderosas que poderiam formar casualmente um esquadrão e tomar controle de uma área. Shia estava muito satisfeito com o fato de ser o líder de tal força. Ele assentiu em aprovação e disse: à medida que a força do nosso povo continua a melhorar, nossas classificações anteriores de guerreiro de baixo nível e guerreiro de alto nível também começarão a perder seu significado. Assim, a partir de hoje, os Saiyajins abaixo do poder de batalha de 10.000 serão chamados de guerreiros comuns e aqueles que ultrapassem 10.000 serão chamados de guerreiros de elite. Ao ouvir isso, todos os presentes assentiram em concordância. A classificação de guerreiro de baixo nível já não tinha mais significado. Então, há 121 guerreiros de elite no planeta Ongsan. E quanto àqueles cujo poder de batalha ultrapassa 100.000? Os lindos olhos de Alice piscaram para Shia. Atualmente no planeta Ongsan, Shia e Xiling eram os únicos que atendiam a essa qualificação. Shia estendeu o peito com orgulho e disse: naturalmente, seremos chamados de super guerreiros. No momento, apenas ele e Xiling eram adequados para esse nome. Sorrindo, Shia se virou para todos e perguntou: que tipos de equipes vocês acham que devemos formar para executar missões? Igual quando estávamos de volta ao planeta Vegeta, Brook falou por um momento e disse: esse modelo de missão foi usado por muitos anos e está finamente ajustado. Não há necessidade de mudá-lo. No entanto, o que precisamos considerar é a força do esquadrão ao aceitar uma missão. Não podemos atribuir missões cegamente a eles. Lizzie também assentiu e disse: além disso, deveríamos permitir que os membros do esquadrão de batalha especial também saiam para ver sangue. Eles ainda são pequenos e fracos, então devemos enviar o corpo de guardiões para protegê-los em segredo. Crianças Saiyajin comuns também precisam de proteção quando estão cumprindo missões. Claro, membros do corpo de guardiões não podem ajudar durante as missões se não forem necessários. Todos expressaram suas opiniões, porque proteger essas crianças era uma questão crucial. Afinal, o número de Saiyajins era simplesmente muito escasso no momento, e eles não podiam se dar ao luxo de perder ninguém. Shia, que ouvia em silêncio, assentiu em concordância. Então é isso. Vou pedir ao pessoal Fedaya que contatem a Patrulha Galáctica e instalem o dispositivo de gerenciamento de missão o mais rápido possível. Shia então tomou a decisão final, encerrando efetivamente a reunião. Mais tarde, enquanto conversavam distraidamente, Shia falou sobre seus avanços no planeta Yardrat, assim como sobre os incidentes ocorridos durante a jornada. Ao ouvir isso, a expressão de todos ficou de total incredulidade. Paladi bateu com força na mesa e gritou alto: você realmente é especial, Shia. O tempo todo achei que seu poder de batalha era só 150.000. Mas você já ultrapassou 240.000. Mas dessa vez você foi realmente precipitado demais. Kohler é ridiculamente poderoso. Você tem muita sorte de ter escapado com vida desta vez. No futuro, talvez você não tenha tanta sorte. Alice bateu no peito, parecendo preocupada. Depois de encontrar Kohler, ele na verdade não tentou fugir imediatamente. Shia estava realmente confiante demais dessa vez. Brook, que estava em silêncio o tempo todo, de repente falou: de fato, lutar pode nos ajudar em nossas descobertas, mas isso deve ser feito com cuidado. Afinal, só temos uma vida. Olhando para a expressão preocupada de todos, Shia entendeu que ele havia sido confiante demais e impulsivo. Fique tranquilo. No futuro não correrei tais riscos a menos que tenha absoluta certeza de que vou manter minha vida. Agora que está decidido, você não disse antes que todo Saiyajin estava fortemente manchado pelo pecado. Parece que precisamos encontrar tempo para sair e manter a paz na galáxia. Com um tom autozombeteiro, Brook disse: quem diria que nós, os Saiyajins, acabaríamos sendo pacificadores do universo? Isso é para nosso próprio bem. Eu, por exemplo, não quero acabar no inferno depois de morrer. Alice deu um sorriso impotente.
Antes, ela não estava ciente da importância do bem e do mal, muito menos da existência do submundo. Mas agora que sabe, naturalmente não quer sofrer nem depois de morrer. No entanto, Saiyajins adultos acumularam muito karma maligno sob Frieza, então lavar seus pecados não seria fácil. Depois, Jiraiya se teleportou para o planeta Meisan para procurar o povo Fedaya. Eles estavam situados em um continente cercado por oceano por todos os lados. No centro da cidade, em uma enorme praça pública, um prédio prateado cinza atravessava o céu, enquanto uma estátua gigante de 100 metros de altura se erguia em pé. Jiraiya observou e concluiu que era exatamente o mesmo estilo arquitetônico que o planeta Fedaya tinha. Senhor Jiraiya. Logo Dokel encontrou Jiraiya e correu até ele, cumprimentando-o respeitosamente. Após a chegada do povo Fedaya ao planeta Meisan, eles conseguiram se estabelecer rapidamente e começar a restaurar lentamente a força de sua raça. Assim, eles mostravam respeito por Jiraiya, que os havia salvado. Notando a sinceridade de Dokela, Jiraiya sorriu e acenou com a mão. Dokela, você não precisa ser tão educado. Tenho uma tarefa que quero que você faça. Vendo como Dokela ouvia atentamente, continuou. Acabei de chegar a um acordo com o Rei Galáctico de que, a partir de hoje, os Saiyajins receberão missões da Patrulha Galáctica. Por isso, preciso que você construa um dispositivo de gerenciamento de missão que possa nos conectar à sede deles. Fique tranquilo, senhor. Deixe comigo. Quando soube que Sir Shire conseguiu entrar em contato com o poderoso Rei Galáctico, os olhos de Dokela se encheram de empolgação e admiração enquanto ele dava tapinhas no peito em sinal de afirmação. Se Shire soubesse o que ele está pensando, ficaria sem palavras. Não havia como ele ligar a imagem do Rei Galáctico à palavra poderoso. Tudo bem então, vou deixar com você. Shire riu. Quanto ao povo Fedaya, Shire se sentia à vontade ao usá-los. Como diz o ditado, confie naqueles que você usa, e não use aqueles em quem não confia. O povo Fedaya em Meisan era gerenciado por Dokela, enquanto os outros no planeta Onyxan eram gerenciados por Eru. A partir disso, a confiança de Shire neles podia ser inferida. Também é por causa dessa confiança que os Fedayas estavam fazendo seu trabalho com todo o coração, temendo profundamente não corresponder às suas expectativas. Naquele mesmo dia, notícias sobre os Saiyajins serem empregados pela Patrulha Galáctica se espalharam como fogo. Embora vários detalhes ainda precisassem ser discutidos especificamente, os Saiyajins estavam tão animados que interromperam o treinamento para correr e espalhar a notícia. Finalmente, podemos sair para fazer missões de novo. Ao ouvir a notícia, eles imediatamente procuraram amigos e parentes para compartilhar essa boa notícia. Eles haviam sido suprimidos por tempo demais. Depois de 2 anos sufocados, finalmente puderam sair e se soltar. Todos estavam extremamente animados. Alguns dias depois, as regras e regulamentos detalhados sobre as missões foram divulgados ao público. Ao vê-los, descobriram que era muito parecido com o que tinham no planeta Vegeta. A única diferença era que as restrições eram muito mais pesadas ao aceitar novas missões. Mas isso não os incomodou nem um pouco, pois saíram para comer, beber e comemorar com os amigos. O planeta Onyxan estava preenchido por uma atmosfera movimentada. Nesse momento, os líderes do planeta Onyxan reuniram todos os membros do corpo de guardiões e anunciaram o novo sistema de classificação de guerreiros. Nesse novo sistema, os Saiyajins seriam divididos em guerreiro comum, guerreiro de elite e super guerreiro, levando em conta que algumas pessoas poderiam se tornar super Saiyajins no futuro. Eles até tinham uma classificação de super Saiyajin acima do super guerreiro, que eram 4 níveis ao todo. O sistema de classificação, que era baseado puramente em talento latente, foi completamente abolido, enquanto o poder de batalha passou a ser usado como padrão de classificação. Afinal, os Saiyajins só se tornariam cada vez mais poderosos no futuro. Isso também pode ser considerado uma espécie de progresso. Dragon Ball Legend capítulo 112. Retornando às esferas do dragão. Após a implementação do novo sistema de classificação, quase todos os guerreiros de nível médio e alto foram imediatamente rebaixados para guerreiros comuns. O número de guerreiros de elite era muito escasso, apenas cerca de algumas centenas. Mais uma vez, a atmosfera nas áreas de treinamento atingiu seu auge. Saiyajins por toda parte batiam a cabeça para entrar nas áreas de treinamento. Havia muitas pessoas cujo poder de batalha estava prestes a romper, pessoas que estavam a um passo de se tornarem guerreiros de elite.
Eles tentavam atravessar essa diferença em um sprint final para promover seu posto, além de se prepararem para as próximas missões. As pessoas são naturalmente criaturas sociais e, portanto, mantêm uma mentalidade de rebanho. Saiyajins não eram exceção. Cercados em uma atmosfera de treino intenso, quase todos os Saiyajins se envolviam fervorosamente em sessões de treinamento insano. Esse estado mental e atmosférico continuou até esfriar gradualmente após alguns meses. Durante esses poucos meses de treinamento intenso, um Saiyajin teria uma revelação quase todos os dias. Como resultado, a força geral do planeta Ungsan disparou. Quando Feidaes conseguiu configurar o banco de dados da Patrulha Galáctica no planeta, o número de guerreiros de elite milagrosamente ultrapassava 150 pessoas. Isso era 5 vezes o número de potências presentes na Era do Rei Vegeta. A consequência disso, porém, foi que entre os níveis de poder 8.000 e 10.000, havia um vazio estranho de Saiyajins. Isso não deveria ser surpresa. Afinal, o segundo grupo de Saiyajins que foi transferido para o planeta Ongsan tinha uma base muito sólida. Com métodos de treinamento adequados e com a ajuda da Gravity Machine, seu poder de batalha melhorou facilmente. No entanto, para a maioria dos Saiyajins cujo poder de batalha inicial estava na extremidade inferior da escada de batalha, eles não conseguiam melhorar tão rápido. Embora tenham feito progressos significativos, nunca tiveram a chance de construir sua base nas fases iniciais do treinamento. Assim, a velocidade de melhoria deles era mais lenta do que daqueles que tinham uma base sólida. Como resultado, os antigos guerreiros de alto nível, cujo poder inicial de batalha era entre 8.000 e 9.000, todos se tornaram guerreiros de elite, enquanto os guerreiros mais fracos não foram promovidos. Isso não só causou uma diferença entre 8.000 e 10.000, como também havia muitos guerreiros amontoados entre 5.000 e 8.000. Quanto às conquistas do Saiyajin nesses últimos 2 anos e mais, Jiraiya estava muito satisfeito. Assim, o tempo passou dia após dia, com algumas ondas ótimas entre eles. Mas, no geral, as coisas aconteciam conforme as expectativas das pessoas. 3 meses após Jiraiya ter retornado do quartel-general da Patrulha Galáctica, a longa lista de missões, que chegava aos milhares, do quartel-general finalmente apareceu no banco de dados do planeta Ongsan. Em cumprimento ao pedido de Jiraiya, as missões emitidas pela Patrulha Galáctica foram todas revistas, então todas as missões estavam localizadas na área leste. Havia um enorme número de missões, chegando a dezenas de milhares. Pelo que parecia, elas vinham se acumulando há bastante tempo. Claro, após essas missões serem recebidas pelo planeta Ongsang, uma triagem secundária teve que ser realizada pela própria organização responsável pela gestão da missão. Dessa forma, poderiam remover missões potencialmente inadequadas ou de alto risco para Saiyajins no nível atual de poder. Isso era absolutamente necessário. Embora o planeta Ongsan e a Patrulha Galáctica trabalhassem juntos, Jiraiya não desejava que seus Saiyajins fossem reduzidos a uma força armada que seria usada e ordenada de forma imprudente pela Patrulha Galáctica. A cooperação é verdadeira para ambos os lados, e cada um deve ter autoridade para escolher. No fundo do coração, Jiraiya nunca baixava a guarda contra a Patrulha Galáctica. Ele pediu a Adri e os Feidaias que escolhessem vários membros da equipe para formar um grupo de revisão. Sua tarefa seria revisar as missões enviadas pela Patrulha Galáctica e garantir que não se tornassem ferramentas de outros. Como diz o ditado, o primeiro passo é sempre difícil. O recém-criado escritório de administração da missão ficou sobrecarregado com um número tão grande de missões, deixando os membros do grupo de revisão exaustos. Só após um mês inteiro o escritório de administração de missões começou a emitir oficialmente missões. Naturalmente, a triagem da missão era algo com que só os líderes do planeta Ongsan precisavam se preocupar. Para todos os outros Saiyajins, eles não poderiam se importar menos. Após receber a notícia de que o escritório de administração de missões havia começado a anunciar missões, Saiyajins ansiosos, que aguardavam ansiosamente por muito tempo, correram imediatamente para o escritório de administração de missões. Eles verificaram sua elegibilidade, verificaram seus requisitos e rapidamente montaram seu próprio esquadrão de missão. Após receberem a missão com entusiasmo, decolaram em suas naves espaciais para o universo. Por um momento, todo Saiyajin ficou satisfeito por receber missões, e assim o planeta Ongsan de repente ficou em silêncio devido à partida deles. Durante esse período, porém,
Xiaia não teve tempo para prestar atenção a esses assuntos porque já partiu para uma jornada à Terra. As 4 esferas do dragão que ele pegou emprestadas ainda precisavam ser devolvidas. Terra. Era um dia quente e ensolarado. Acima do oceano azul sem fim, as gaivotas soltavam sons de aí enquanto uma brisa leve soprava. O ar estava úmido e leve, com um toque de peixe. Em flashes de luzes piscando, Xiaia apareceu sobre um oceano tempestuoso, depois passeou distraidamente pelo mar imponente, e sua silhueta desapareceu de repente. Logo à frente está meu primeiro objetivo, a Casa Kami. A brisa gelada do mar soprava em seu rosto enquanto ele encarava o ponto preto que aparecia em sua linha de visão. Os olhos de Xiaia estavam levemente semicerrados enquanto ele caminhava tranquilamente pela superfície da praia, dando passos largos à frente. Seu corpo de repente se transformou em um feixe de luz e logo ele apareceu no horizonte distante. Casa Kami, sob o coqueiro. Mestre Rose estava deitado despreocupadamente na praia como de costume, aproveitando a luz do sol. Seu corpo fino e seco estava magro como um velho que pôs um pé no túmulo. Xiaia não conseguia ver a postura elegante do deus das artes marciais da terra no Mestre Rose em lugar algum. Tsk, ele não faz nada além de tomar sol e dormir. A vida do Mestre Rose está passando tão confortavelmente. Olhando para o jeito despreocupado do Mestre Rose, Xiaia riu em seu coração. Ainda faltavam cerca de 10 anos para a história principal começar, e naquela época você não poderia ter dias tão despreocupados. Rindo maliciosamente, o corpo de Xiaia apareceu na Casa Kami. Se ele não quisesse ser descoberto, o Mestre Rose nunca conseguiria encontrá-lo. A Casa Kami não era grande, então Xiaia casualmente encontrou um cômodo, tirou a bola de 3 estrelas do espaço dimensional e a jogou em um canto. Se o Mestre Rose encontraria a tempo ou não, Xiaia não se importava. Ele bateu palmas e se virou para sair da Casa Kami. Só algumas semanas depois o Mestre Rose descobriu a bola do dragão caída naquele canto enquanto limpava. Essa conta estava realmente aqui? A conta de vidro laranja que ele perdeu por quase 3 anos estava, na verdade, em seu quarto. Sem suspeitar de nada, o Mestre Rose alegremente amarrou a corda e o pendurou novamente em seu pescoço. Saindo da Casa Kami, Xiaia rapidamente foi até a Montanha do Fogo procurar o castelo do Rei Boi no topo da colina para colocar a bola de 7 estrelas de volta no tesouro do Rei Boi. Inicialmente, ele encontrou a bola de 7 estrelas no deserto e, embora não soubesse como essa bola do dragão foi parar ao tesouro do Rei Boi na obra original, ele a jogou diretamente no tesouro para evitar complicações depois. Depois, restavam 2 esferas do dragão. Olhando para a bola de 4 estrelas e a bola de 2 estrelas em suas mãos, Xiaia decidiu fazer uma viagem ao Monte Paozu primeiro, enquanto convenientemente também conhecia Son Goku. Monte Paozu. Todo o topo da montanha era cercado por uma cadeia imponente de montanhas, restando apenas uma estrada longa, porém pequena e estreita, que levava ao vale, pintando uma cena requintada e pitoresca. Familiarizado com o Monte Paozu após visitá-lo novamente, ele rapidamente localizou a residência isolada de Songguan. Ao pé da montanha, uma cabana de tijolos e telhas de pedra azul erguia-se à sombra de uma grande árvore. Infelizmente, a porta estava trancada, o que significava que Songguan não estava em casa, provavelmente saindo para comprar comida. Com o aparecimento repentino de um Saiyajin em sua casa com um apetite enorme, não importava quanta comida houvesse, ainda assim não haveria comida suficiente. Xiaia sentiu arrependimento por não conseguir ver Son Goku e Songguan e se preparava para voltar quando sentiu uma aura se aproximando à distância. Um sorriso surgiu em seu rosto. Ele sabia que Songguan havia retornado. De fato, logo depois viu Songguan, de barba grisalha, vestido com roupas tradicionais chinesas, se aproximar com uma criança de cauda longa. Hein? Já te encontrei em algum lugar antes. Vendo o homem parado na porta, Songguan perguntou, sentindo uma sensação de familiaridade por parte dele. Xiaia riu e encarou a criança ao lado do filho Guan. Foi Son Goku, que perdeu suas memórias de Saiyajin porque caiu no vale e bateu a cabeça. Assentindo, ele disse, Senhor, você não se lembra de mim? Foi só 3 anos atrás que peguei a esfera do dragão emprestada de você. Enquanto falava, ele pegou a bola 4 estrelas e a entregou. Songguan afagou sua cabeça e lembrou que alguém realmente havia pegado emprestada a Dragon Ball dele 3 anos atrás. Ele simplesmente nunca se preocupou em guardar isso em mente, não achava que a outra pessoa ainda voltaria para devolver.
Song-Wan pegou a esfera do dragão com um sorriso e disse: "Ah, é você. Olhe para mim, claramente estou ficando velho. Não consigo mais lembrar das coisas como antes. Se quiser essa conta, fique com ela. Não precisava voltar aqui para devolver." Ele pegou a chave e abriu a porta. Ele então convidou Xiaia para entrar e se sentar. Como Xiaia não estava ocupado, ele concordou prontamente. Nesse momento, Son Goku correu curioso e contornou Xiaia, cheio de surpresa. No entanto, logo depois, seu estômago fez um barulho de roncando. Então ele se virou para Son Gohan e gritou: "Vovô, eu quero comer." A aparência inocente de Son Goku fez Xiaia sorrir. Ele pensou, de fato era bom para Son Goku vir viver na Terra. Se estivesse no planeta Ongsan, talvez nunca conseguisse alcançar suas futuras conquistas. "Goku, espere um momento, logo você vai poder comer." Son Gohan sorriu e acariciou a cabeça de Son Goku. Então ele se virou para Xiaia e disse: "Essa criança quer comer. Deixe-me preparar algo de comida para ele." No momento seguinte, ele tirou uma caixa do peito. Dentro da caixa havia uma fileira de pequenas cápsulas, que ele jogou no chão. Uma nuvem branca se dissipou, e de repente metade da sala ficou cheia de comida. Cápsulas Zoe-Poi. Os olhos de Xiaia brilhavam, seu rosto revelando um olhar de compreensão. As cápsulas Zoe-Poi foram inventadas pelo Dr. Breve, pai de Bulma. Após desenvolver essa tecnologia por anos, ela rapidamente se popularizou mundialmente e se tornou um item indispensável para todas as residências e, especialmente, para viajar. Inscreva-se no canal para não perder nenhum vídeo e ative as notificações para ser avisado assim que um novo vídeo for postado. Caso queira ajudar o canal ou queira que alguma obra saia com maior frequência, a chave Pix está na descrição do vídeo. Obrigado por assistir, até a próxima. Solen Irmãos. Solen Irmãos.